Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário para comentar as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, a gente vai tentar entender o que passa no Vasco na questão das falhas individuais, na questão de não conseguir vencer jogando em casa, jogando como mandante. Vamos atualizar também a tabela do Campeonato Brasileiro, tem informações sobre a cirurgia do Jair e muito mais. Likezão no vídeo, você que curte o nosso trabalho, vamos colocar uns 1.500 likes de cara neste vídeo. Se inscreva no nosso canal para não perder o nosso conteúdo. Todo dia em 2 horários, você sabe, né? O assunto é o Vascão. Pois é, meus amigos, a gente já tinha mostrado esse levantamento há um tempo atrás, quando o Vasco estava ali falhando bastante, o João Vitor estava naquela crise. Pois bem, o João Vitor saiu e o Vasco parou um pouco com essas falhas individuais, mas na partida contra o Ceará volta tudo de novo. E foram 2 gols com falhas individuais, uma de Matheus Carvalho e uma de Paulo Henrique. O Vasco tinha 7 gols sofridos com falhas individuais, chega agora a 9 gols sofridos. Só o Fluminense chega perto, com 6, porque o restante o Vasco tem mais que o dobro. Alguns o Vasco tem o triplo de erros individuais. E aqui, meus amigos, é o que eu falo, não dá para você competir na tabela de classificação entregando tantos gols para os adversários. O adversário do Vasco, ele não faz força para fazer gol, ele não faz força para vencer o Vasco, para empatar com o Vasco. O próprio time se encarrega de fazer essa função. Então, isso precisa parar. Eu achei que tinha acabado, voltou agora contra o Ceará. E na direita a gente vê quais foram essas falhas individuais no Campeonato Brasileiro que nos custaram pontos importantes, né? No momento do jogo estava um placar de 0-0, o Paulinho erra aquele passe, lembra? O Santos faz 1-0, o Vasco acaba virando. Na derrota para o Corinthians, um dos gols do 3-0, falha do João Vitor. Na derrota para o Ceará, lá no primeiro turno, o jogo estava empatado, João Vitor entregou um gol, o Vasco perdeu. Então, ó, aqui temos o primeiro ponto perdido, hein? Vamos contar quantos pontos a gente perdeu nas falhas individuais. Na 7ª rodada contra o Palmeiras, falha do Hugo Moura. O jogo era para terminar empatado, então 2 pontos. No jogo contra o Internacional que a gente estava vencendo e o Pablo Verratti acaba entregando aquele gol. Então são 2 pontos perdidos, 4 pontos. No jogo contra o Mirassol, 2 gols entregados. Pode ver ali, ó, o do Fusato e embaixo o do Maurício Lemos. Então era pro Vasco ter vencido esse jogo aqui por 2-1, se não entrega os gols. Então só aqui foram 3, ó. 3 pontos, já estamos em 7. E no jogo contra o Ceará, mais 2 pontos, né? Que era pra gente ter vencido o jogo, acabamos empatando. Então somando 9 pontos perdidos por falhas individuais. Eu vou mostrar a tabela do Brasileirão daqui a pouco e a gente projeta o Vasco mais 9 com quanto ficaria. E eu espero de verdade que isso aqui acabe. O jogador tem que ter consciência, jogar mais focado, jogar mais concentrado. Passou da hora da gente parar com isso aqui. Vamos lá, meus amigos. Ó, o Vasco jogando como mandante, sob a batuta de Fernando Diniz, é aquela primeira tabela lá. São 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Só 28% de aproveitamento. É muito pouco. É muito pouco. Tá? Em 7 jogos como mandante, você só vencer 1 é o que está causando o desequilíbrio do Vasco na tabela também. Eu acho que se a gente fechar essas 2 coisas, parar de entregar gols para os adversários com tanta frequência e voltar a vencer os jogos como mandante em São Januário, a gente vai ter um campeonato tranquilo. Agora, até que isso aconteça, é sofrimento. E aqui embaixo, a tabela do Vasco contando os outros treinadores também, né? O Carille e o Felipe no Campeonato Brasileiro. O Vasco simplesmente está na zona do rebaixamento, se você contar só os jogos como mandante. São 13 pontos em 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas,
14 gols marcados e 14 gols sofridos, um saldo de 0 e um aproveitamento de 39%. Sabe? Isso aqui sempre foi a grande arma do Vasco em qualquer campeonato. É vencer os jogos em São Januário. A partir do momento que você não consegue fazer isso, tá aí o desequilíbrio na tabela, tá aí o Vasco sofrendo na zona do rebaixamento. Vamos ver o vídeo do Jair postado. Ele passou por cirurgia, infelizmente só volta no meio do ano que vem. Vai começar agora a fisioterapia do Vasco. Vamos ouvir. Fala, meus amigos, passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida. Sou muito grato a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. E eu sirvo um Deus que é especialista em recomeço. Eu creio que vai ser mais um grande recomeço na minha vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho fé que eu vou voltar melhor que antes. E desde já agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido de carinho, de apoio. E agora é pensar na fisioterapia e para voltar a jogar quanto antes. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, tá bom? Um abração. Valeu, Jair. Pô, bacana ver ele com esse sorriso, ver ele aceitando a situação. Me parece com um pouco de tranquilidade, né? Me preocupa muito a questão mental nesse momento. Pô, boa sorte, bom tratamento pro Jair aí. Não deve ser fácil tá passando o que ele tá passando. Você vê a impossibilidade de você exercer a sua profissão, né? Enfim, não deve ser brinquedo, não. Campeonato Brasileiro. Fechando ontem a 23ª rodada, o Cruzeiro venceu de virada o Bahia na Arena Fonte Nova. Assisti grande parte desse jogo, foi um jogo bem movimentado, né? As duas equipes gostam de muita correria, então, enfim, dois adversários que o Vasco vai enfrentar muito em breve, tanto o Bahia, que é o jogo atrasado, quanto o time do Cruzeiro. Vamos colocar a tabela de classificação na tela para ver o que mudou em relação lá em cima. Ó, lá em cima a gente vê que o Cruzeiro volta à vice-liderança, né? E o Bahia fica de fora do G4, perdendo a posição para o Mirassol, que entra no G4. Então o G4 agora com Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol. O Z4 com Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Vamos somar os 9 pontos que a gente tinha falado. O Vasco então iria a 32 pontos. Seríamos hoje o 8º colocado. Vamos colocar o seguinte, vamos ser humilde, 9 pontos, né? Eu quero menos da metade. Eu quero só 4. Digamos que do 9 a gente aproveitasse 4 pontos. Iríamos a 27, não é isso? Nos critérios de desempate, estaríamos na frente de Internacional e Ceará. Então seríamos hoje o 11º colocado, que eu acho que é o campeonato que a gente iria fazer. Eu achava, né? Que era o campeonato que a gente iria fazer. Mas as coisas estão degringolando, né? Os resultados não aparecem, a gente falha muito individualmente. Enfim, Fernando Diniz e os jogadores precisam dar uma resposta pra gente nessas partidas difíceis aí. Flamengo, Bahia, Palmeiras e Cruzeiro. Eu não sei aonde nós vamos arrumar ponto, mas temos que arrumar alguma coisa aí, senão vamos entrar na zona do rebaixamento nessa sequência. Se a gente não pontuar, acho bem difícil os outros times aí de baixo também seguirem sem pontuar em tantos jogos. É complicado. Bom, minha família, quem quiser mais conteúdo de Vasco, ó, lá em cima tá passando um card, um vídeo bem bacana que eu fiz com os números do Robert Renan, né, e Carlos Cuesta, a nova dupla de zaga do Vasco da Gama. É só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.